Olá, bom dia, tudo bem? Que bom poder encerrar aqui mais uma semana falando de coisas boas. Nesses dias, aproveitando a temática da Reforma Protestante e seus 505 anos, que foram comemorados na segunda-feira, tenho conversado com vocês sobre o tema Reformados em Reforma. Baseado nos 5 solas, na segunda-feira falamos sobre sola fide. Eu disse aqui que a nossa justificação é somente pela fé. Na quarta-feira falamos sobre solos Cristo e sola Escritura, e eu disse que apenas Cristo nos conduz ao Pai, e não há nada neste mundo que nos tire desse amor, e também não há nada neste mundo que nos conduza ao nosso Deus, a não ser o sacrifício de seu Filho Jesus. Disse também sobre sola Escritura, e afirmei aqui que nós precisamos ter a Bíblia como nosso guia de estilo de vida. Nada mais pode nortear nossa postura, comportamento, posicionamentos. Apenas a palavra, que é viva e eficaz. E hoje quero conversar sobre 2 últimos pontos que se baseiam em sola gratia e soli deo gloria. Primeiramente, gostaria de falar que é preciso nos lembrar da nossa miserabilidade. Gostaria de ler Isaías, capítulo 64, versículo 6. Mas todos nós somos como o mundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Agora Romanos, capítulo 3, dos versículos 10 a 18, e depois o versículo 23. Como está escrito: não há nenhum justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Sua garganta é um túmulo aberto, com a língua enganam. Veneno de víbora está em seus lábios. Sua boca está cheia de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Sabe, em nossa natureza, estes somos nós, miseráveis, pecadores, indignos. Não há nada em nós que nos torne merecedores de misericórdia, graça, perdão e salvação, que é tudo aquilo que o nosso Deus nos deu. E nossas boas obras não nos justificam, a nossa boa conduta não é capaz de nos salvar, e o nosso esforço não nos faz merecedores de misericórdia. Apenas a graça, que é favor imerecido do nosso Deus. Sola gratia. Lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Sabe, eu fiquei pensando que nós precisamos nos lembrar, porque é preciso vigiar sempre, para que nós não transformemos algo, que é a graça, que é a favor do nosso Deus, transformá-la em atributo nosso, como se fosse algo que vem de nós, nos tornando assim cristãos arrogantes, que muitas vezes se colocam como superiores em relação ao próximo. Cristãos que talvez olham para o perdido com desprezo e não com o amor de Cristo, que também nos alcançou, já que, como diz em Romanos, todos pecaram, nós também, e carecemos da graça do nosso Deus. Cristãos que muitas vezes não atuam como proclamadores de um reino de amor, mas sim como acusadores deste mundo. Cristãos que se esqueceram do quanto dependem e carecem da graça, e que por isso acabam desviando todos os seus comportamentos dos ensinamentos e valores do nosso Jesus. Mesmo erguendo as mãos e cantando os belos louvores de domingo na igreja. As suas atitudes não combinam com aquilo que Cristo nos ensina. Esse é quem podemos nos tornar, se esquecermos de que nós dependemos e carecemos completamente da graça, para que sejamos cristãos que realmente reflitam o nosso Pai. Nós precisamos sempre nos lembrar que só somos quem somos, só recebemos salvação, só somos capazes de produzir boas obras por manifestação da graça de Deus.
Não há nada em nós que naturalmente nos permitiria ser pessoas boazinhas. Isso tudo é favor e merecido. Sola gratia. Nós precisamos nos lembrar disso para que tenhamos repouso, para que nosso coração se acalme na verdade que realmente não há nada que eu faça para me tornar salvo, mas é pura graça de um Deus bondoso. E também para que nós sejamos capazes de estender e de sermos proclamadores de um reino de amor, de mostrar para aqueles que ainda estão perdidos que há amor, que há graça, que há perdão e que há misericórdia para eles também, como um dia houve e ainda há para nós. E a segunda coisa que eu quero dizer aqui é que nós precisamos nos lembrar para quem vivemos. A vida cristã é servir integralmente ao nosso Deus, glorificando o seu nome em tudo. Pensando nisso, para mim se torna irracional nós dividirmos a nossa vida entre o que é espiritual e o que é natural, uma vez que tudo em nossa vida precisa apontar para o nosso Deus, para o eterno. Lá em 1 Coríntios 10:31 vai dizer: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Sabe, das nossas tarefas ordinárias, das nossas tarefas cotidianas mais simples, dos momentos de oração e culto, seja no nosso secreto ou na igreja, tudo precisa ser feito para a glória de Deus. O seu trabalho precisa ser feito para a glória de Deus, os seus estudos precisam ser feitos para a glória de Deus, a sua oração, o seu ministério, o seu culto a Deus precisa ser para a glória de Deus, o seu cuidar da família precisa ser para a glória de Deus. Tudo, sem exceção, sem divisão. Uma outra coisa que eu ainda gostaria de ressaltar aqui é que nós precisamos fazer cair em nossas vidas tudo aquilo que talvez esteja ganhando glória, que não o nosso Deus. Lá em Salmos 115, versículo 1 diz: não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Sabe, tem uma música que eu tenho escutado muito, o nome dela é Único, e em uma parte dela diz: veja os tronos de outros reis dobrados ao chão, até o meu coração. A nossa família, o nosso emprego, o nosso ministério, o nosso coração, as nossas vontades, os nossos sonhos podem facilmente se tornar ídolos a quem temos dado glórias. Podem se tornar facilmente coisas ou pessoas que têm se sentado no trono do nosso coração e não o nosso Deus. É preciso colocar então cada coisa em seu devido lugar, recebendo a sua devida importância, para que nos lembremos que a glória é somente do nosso poderoso Deus. Sabe, não tem problema nenhum nós darmos valor e importância à nossa família, ao nosso emprego, ao nosso ministério, aos nossos sonhos. Tudo isso faz parte da nossa vida, merece importância, sobretudo quando são coisas que estão dentro da vontade de Deus. Mas elas não podem roubar a glória que é somente do nosso Senhor. Elas não podem se tornar ídolos que estão ganhando para si honras e glórias que pertencem ao único e poderoso Deus. Amém? Eu espero muito que sejamos capazes, então, de nos lembrar, primeiro, de que somos miseráveis e que dependemos de uma graça que nos alcançou, que veio por meio de um Deus de amor. Graça da qual dependemos completamente. Isso é sola gratia. E também que façamos tudo em nossa vida se dobrar ao chão e se render, para que sempre nos lembremos para quem nós vivemos. Sole deu glória. Que então nos lembremos de tudo isso que falamos essa semana. Nos lembremos, inclusive, que é preciso lembrar de sola fide, de sola escritura, solos Cristo, sola gratia, sole deu glória, porque a reforma precisa ser constante. Que sejamos, então, cristãos reformados em reforma, até que seja dia perfeito, até que o nosso Senhor venha. Amém? Eu espero muito que essa palavra tenha edificado seu coração
a sua vida. Deus abençoe você, a sua família. Tenha um excelente fim de semana e a gente se vê numa próxima.